Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 45, que diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações, e ante a sua face para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conhece. E me conhece, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus a, a te cingir, ainda que não me conhece, para que saiba que até o nascente do sol, até o poente que, além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Glória a Deus, aleluia. Destilei o céu desde as alturas, e as nuvens chovem justiça, e abre-se a terra e produz salvação. Juntamente com ela brotarão justiça. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o Senhor o Criador. Ai daquele que contenda com o seu Criador. Não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma o que fazer? Ou a tua obra não tem alma? Ai daquele que diz ao pai, por que gera? A mulher, por que dá luz? Assim diz o Senhor ao Santo de Israel, aquele que formou e criou. Eita glória! Acaso sabes as coisas futuras? Crei dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu faço, eu faço a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos o fez e destilou o céu e todo o seu exército. Dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, sustentei a Sírio e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço e nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, as riquezas do Egito e as mercadorias da Etiópia e as de Sabá, homem de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus ais e terão engrilhões diante de ti e prostrarão e te farão as suas súplicas dizendo: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Foi bem longa, né? Foi muito grande. Hoje nós lemos bastante. Glória a Deus. Eu ouvi uma mensagem essa semana
na internet um pastor dizendo que é para gente, para falar, que é para o povo parar de ler a Bíblia. Porque se o povo ler a Bíblia, aí o pastor vai pregar e o povo vai engolir exatamente aquilo que ele disser. Não vai contestar, dizer, pastor, mas essa palavra está certa. Pastor, mas eu já li na Bíblia que é assim. Pois eu digo o contrário. Leia a Bíblia de dia e de noite e medita nela, porque assim você não vai comer comida estragada. Você não é piolho para andar pela cabeça dos outros. Não, você tem que ir pela palavra de Deus. Não deixa de ler a Bíblia. Compra a Bíblia e estoca. Estoca, porque ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Guarda, que é para você não perder. Olha o que o Senhor diz. Assírio, libertador de Israel, eu irei na tua frente, abrindo as portas, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e dar-te-eis tesouro escondido e as riquezas encobertas. Não importa o que você tem passado até hoje, não importa. O que importa é o de hoje para diante. Nós não somos um museu para viver de passado. Sabe que andar com Deus tem suas milhares e milhares de vantagens. Porque a gente passa por um processo de lapidação igual um diamante. Ou ouro também, né? Porque cada pedra preciosa, para ela chegar a ter o brilho, o valor, assim, porque a pedra normal ela é aquela pedra bruta. Para ela chegar a ter aquele valor, para ela chegar nos nossos anéis, ao nosso dedo, ela tem que ser lapidada. E assim é o cristão. Deus lapida para poder usar. Prepara, capacita para ele usar. Tu não precisa saber nada. Basta se dispor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. E ele vai te usar. E a porta que ele abriu para você, não precisa ter medo, porque é sua. E ninguém vai fechar a porta que Deus abriu. Ninguém. Olha, Deus, você pode estar lá no meio do deserto, lá onde o vento faz a curva. Ele sabe exatamente como ele falou que ele formou o céu e a terra, e ele fez as estrelas, e ele colocou o nome em cada uma delas e chamou cada uma por seu nome. Tu acha que ele não conhece você? Você acha que ele não sabe aonde você está? Deus sabe aonde está cada um de nós. Quando Deus chama Sírio, Sírio não era do povo de Deus. Não. Mas e daí? Se ele usa até uma jumenta, ele não vai usar um ser humano? Deus usa quem ele quiser usar, ele usa. Então, talvez você tenha um desejo no coração, e Francisca, meu maior desejo da minha vida, eu queria ser um pregador da palavra. Às vezes eu até sonho, acordo pregando, sabe? Mas o meu pastor, a minha pastora, diz que eu sou bruta. Eita, Jesus. Misericórdia. Diz que eu sou bruta, diz que eu nunca vou ser um pastor, diz que eu nunca vou ser a pastora, porque eu não tenho capacidade. E quem é ele ou quem é ela para dizer que você nunca vai ser? A última palavra da nossa vida, ela vem da boca de Deus. Ela não vem do ser humano. Continua com esse desejo no teu coração e vai fazendo a obra. Vai pregando aquilo que você ouve da palavra de Deus, leia, medita na palavra e prega para outras pessoas. Pregador não é só aquele que fica dentro ali no púlpito, ali com o microfone, pregando. Pregador é aquele que vai aí no mundão, corpo a corpo, pregando o evangelho a toda criatura. É assim que nós temos que fazer. Se Deus abrir a porta para ti, quem é o teu pastor, quem é a tua pastora para dizer que tu não vai ser? Se Deus te chamou ainda quando tu estava no ventre da tua mãe. Quem foi que libertou o povo lá? Não foi Sírio? Não foi Sírio que Deus chamou? Não tinha um monte de pessoas que Deus poderia ter chamado, mas ele chamou Sírio. Porque Deus usa quem ele quiser. Quem ele quiser.
Ele não tá, não, porque Deus só vai usar se tu for o filho do pastor, nasceu numa família de evangélico, berço, tem que ter berço, tem que ser pedigree, senão Deus não te usa. Se tu souber que um dos mais usados era aqueles que não tinha pedigree de nada, que não sabia nem ler. Era pescador. O outro era o quê? Lavrador. Estava lá lavrando a terra, aradando a terra com uma junta de boi. O Eliseu, não era? E recebeu o quê? Porção dobrada. Porção dobrada. Ah, não é verdade? Eliseu. E Pedro era o quê? Pescador. Não era? E Deus, Pedro era formado, não, Pedro era doutorado em teologia. Pedro sabia tudo. De quê? De pesca. De pesca, mas naquele dia Deus fez até o peixe sumir do rio. Vai, porque naquele dia Jesus tinha um encontro com Pedro. Então Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Por quê? Porque se ele tivesse pegado, quando Jesus chegava, ele já tinha ido embora. Jesus prepara da maneira que ele quer e do jeito que ele quiser. Então tu tá com medo do quê? Ah, abriu a porta, mas já disseram que essa porta não é para mim, porque tem mais gente na minha frente. Minha filha, meu filho, aquilo que é para você, ninguém vai tomar. A porta é tua. Olha o Davizinho. Davi, por acaso, estava lá na faculdade se preparando, se capacitando para ser o quê? Rei de Israel. Ah, Davi estava lá, estudando, fazendo faculdade. Eu tenho que me preparar, porque você é rei. E um rei tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. Mas Deus, quando ele chama, ele capacita. Tava lá os irmãos de Davi tudinho? Tava. Davi nem tinha sido convidado para a reunião. Não estava lá não. Quando o profeta Samuel chegou, Davi estava lá? Davi estava trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas do papai. Ou seja, obedecendo. E por acaso, foi um dos irmãos, foi Abinadab? Foi? Samar, que foi o rei de Israel? Não, foi Davi. Porque Deus, que Deus enviou Samuel, Deus já disse, ó, eu escolhi entre os filhos de Jessé um rei. Quando Samuel vê o bonitão lá, do Abinadab, com certeza está diante do Senhor escolhido. O que Deus falou? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não te atenta para a aparência. O homem só vê aquilo que está ali na superfície, mas eu vejo aquilo que está lá dentro. Não é esse daí. Então, tu acha o quê? O caminho, a porta para quem era a porta, não era para Davi? E por acaso algum dos irmãos de Davi tomou o lugar de Davi? Não. É como eu falo, aquilo que Deus preparou para mim, para você, ninguém toma. Deus preparou para mim uma casa aqui na Bélgica. É uma congregação, uma igreja. Veio outras pessoas, veio. Eu até preparei outras pessoas para ficar no lugar, porque eu não sabia que o lugar era para mim. Não, eu dizia, não, meu Deus, nós saía daqui para a Holanda para buscar, daqui da Bélgica, acho que é 1h30. Ia levar pastor na Holanda e trazia, levava e buscava. E pastor ainda botava a banca, todo birrento, cheio de marra para pregar. Aí chegava todo cheio de marra. E a gente ficava ali adulando, babando, suplicando para o pastor pregar para nós. Dizia que ia chegar às 2h. Não, e quando a gente não ia buscar, que era para ele chegar, o culto começar às 3h, ele chegava quase 5h da tarde. Se a gente falava, dizia, tá pegando no meu pé, é perseguição. Só tinha unção quando tinha dinheiro. Era dia do dízimo, era dia final de mês, né? Vem dízimo. Só tinha unção quando tinha dízimo. Tinha oferta, tinha unção. Não tinha oferta, não tinha unção, não. Tu já viu um negócio desse? E um dia, eu disse, Senhor, se o Senhor capacitou até a jumenta de Balaão para falar, por que o Senhor não me capacita? Que sou um ser humano que tem um cérebro, né? O Senhor me deu uma inteligência.
Até quando? Porque era assim, quando eles não vinham, que não era meio de mês, obreira, prega aí, porque tu sabe, né? A final de mês vinha todo contente, o sorriso vinha lá no pé da orelha, assim. O sorrisão vinha lá no pé da orelha, porque final de mês, tinha o dízimo, aí ficava todo feliz. Aí um dia não veio pastor, e eu tô lá triste pregando. Falei, Senhor, mas o que que faz? Olha só, a gente abriu a igreja, tudo, a gente pagou tudinho, toda a papelada a gente arrumou tudinho, só para vir pregar, meu Deus. Por que que é desse jeito? Ele não disse que quer ser um pastor, ele não disse que quer ser uma pregadora. E por que que tem que colocar essa burocracia todinha? Eu nunca li na Bíblia que Jesus saiu para pregar e disse, olha, só vou chegar lá se tem toalha, 10 toalhinhas branquinhas, 15 lençol de seda, ou senão o cachê é de 300 mil moeda de prata. 300 moedas de prata. Ou de ouro, ou de bronze. Tu já leu isso na Bíblia? Já leu isso na Bíblia? Não. Jesus atravessava a Samaria por causa de uma mulher de vida difícil. Exatamente por causa daquela mulher. E a pessoa para ir pregar, Deus preparou o caminho para ele pregar e bota essa dificuldade. É chifre na cabeça de jumento, é chifre na cabeça de cavalo. É uma dificuldade que eu nunca vi. A obra não é de Deus, então o que precisa ele vai prover. Eu acredito nisso. E tô lá. E Deus disse assim, quando tu abriu a igreja, tu pediu pastor? Eu falei, bom, eu pedi. Eu não pedi não, mas eu estava contando. Eu estava contando que o senhor ia mandar o pastor. Foi por isso que eu me empenhei para abrir a igreja, registrar tudinho bonitinho. Então, aí eu falei, ai Jesus, e agora, José? O que eu vou fazer? Então me capacita, meu Deus. Me capacita, quer dizer, Deus já tinha preparado o caminho e eu nem sabia. Eu nem sabia. Porque, como eu já falei aqui, eu não tive nenhum discipulador para dizer assim, olha, eu que discipulei ela, eu que ensinei, ela fez o curso. Não, é o Espírito Santo mesmo, é ali, ó, tete a tete, sabe? É com ele, não tem outro não. É na unção do Espírito Santo. É isso aí. É na unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a letra mata. E o Espírito vivifica. O Espírito é o único que pode você ficar sabendo o profundo, o oculto e o escondido. A letra não, tu só lê aquilo ali. E ele não, o Espírito te revela o que está ali entre linhas. Ele te revela. Então, se Deus abrir essa porta e ele tem preparado para você um tesouro escondido, mas ninguém vai ficar com o teu tesouro. Vai ter gente grande mesmo que vai ficar ali à tua disposição. E dizer, pode falar, porque aquilo que tu mandar, eu vou fazer. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. Porque tem gente que diz que ela pensa que ela é o quê? Para falar desse jeito. Eu não sou nada, não. Mas o meu Deus, esse é tudo. E quando ele manda, até o Satanás obedece. Obedece. E ainda mais, ele faz o próprio Satanás trabalhar ao nosso favor. Deus faz. Faz. Porque ele é Deus. Quem impedirá o agir dele? Quem impedirá? E quem vai fechar essa porta que ele abriu para você? Já tentaram fechar. Levantar, faz panelinha, mas não... tu vai ligar para esse negócio de panelinha? Não, pode fazer até caldeirão. Imagina uma panelinha. Tu vai se preocupar com panelinha? Não se preocupa com panelinha. A única coisa que nós temos que nos preocupar é em fazer aquilo que Deus mandou. Andar nos caminhos do Senhor, faça sol ou faça chuva, anda na direção do Senhor, porque aí não tem ninguém que vai te impedir de ele te colocar no lugar que ele tem preparado para você. Pode o invejoso roer as unhas, pode arrancar até o último fio de cabelo da cabeça e ficar só aqueles dois igual o Cebolinha, mas não vai resolver, porque Deus preparou para você. E a porta que ele abre, ninguém fecha. És que eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de ferro. É para te dar aquilo que tu tanto
tu tem pedido, eu vou te dar. Eu vou te dar. E quando Deus começa, que as portas começam a escancarar, a gente pensa numa coisa e de repente tu fala, meu Deus, mas eu estava olhando, eu pensei, meu Deus, com todas as minhas forças, mas eu achei que eu nunca ia conseguir porque é areia demais pro meu caminhãozinho. Só que tu esquece que é Deus que vai na frente. É Ele que vai na frente. E quando Ele vai na frente, Ele vai preparando aquilo que estava para atrapalhar e tira do meio e coloca aquilo que vai te facilitar a tua vida. Aquilo que estava para estrovar, Ele arranca do caminho e tu vai na frente. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Sírio, muitos olharam para Sírio, mas tu pensa que tu é o quê, Sírio? Tu não é nem do nosso povo. Bom, eu posso até não ser do teu povo, mas foi Deus que me colocou aqui. Tu não tá contente? Então vai lá, fala com Deus. Porque foi Ele que me colocou aqui. Contenda com Ele. Olha o que Deus fala. Acaso pode dizer um caco aquele que lhe dá forma o que fazer? Que não passa, é um caco entre os outros cacos? Porque nós somos pó. Como que a gente vai contender com aquele que nos fez? Que fez todas as coisas. Qual é o poder? Nenhum. Nenhum. O poder, a honra e a glória é do Senhor. E o resto é balela. É balela. Então fique com essa palavra. E não deixa ninguém, mas ninguém, te dizer, tu não foi chamado. Esse lugar não é para ti. Tu fala, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E se tem alguém que vai me tirar daqui, só ele. Ninguém te tira. Tentam. Pode criar perna que nem centopeia, né? Nem que nem emboá, porque emboá é pequeno, né? A centopeia ela é maior. Então pode criar perna que nem centopeia, mas não vai te mover nem um fio de cabelo da tua cabeça. E aí tu vai ver as riquezas, as bênçãos chegando na tua vida, as portas se abrindo, e tu vai dizer, meu Deus, mas como que isso aconteceu? As tuas orações, as tuas buscas, os teus jejuns, tá tudo ali anotado no caderninho do Senhor, tá tudo ali. Deus não esquece de nada. Os teus votos, os teus dízimos, as tuas ofertas, tudo que tu deu, tudo que tu colocou, sem nenhum interesse. Porque tem gente que diz, ó, Senhor, eu vou te dar isso aqui, mas, ó, tu sabe, né? Eu tô dando porque disse que o senhor disse que vai abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre a minha vida sem medida, então por isso que eu tô fazendo isso aqui. Não barganha com Deus, não. Quando você for fazer alguma coisa para a casa de Deus, faça por amor. Não faça por barganha, não. Tudo que você for fazer, você faça... mas eu não vou fazer, não. Porque se eu for devolver isso aqui para a casa de Deus, o pastorzão lá, a pastorzona lá, daqui a pouco ela vai andar toda enfeitada, cheia de ouro, igual árvore de Natal. Ele vai trocar de carro, ela vai trocar de carro. Bom, comigo ninguém pode fazer. Olha aqui que a palavra disse. Não é por preço nem por presente. Não, é por amor. É por amor que eu faço. Graças a Deus eu trabalho 15, 16 horas. Eu trabalho. E agora faço culto sábado e domingo. O sábado agora é a partir das 7 horas da noite. Né? Porque antes eu tinha falado que era 8, mas 8 vai ficar um pouquinho tarde, então é a partir das 7 horas da noite, o nosso culto aos sábados. A partir das 6h30 eu já estou na igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não deixa de participar do nosso culto, é uma benção, glória a Deus, tá? Ali na nossa igreja em Li. Até o cego sabe onde está aquela igreja ali em Li. Você chegar ali e perguntar, aonde está a igreja, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Se tiver um cego lá, ele vai dizer, está bem aqui, porque Deus abre os olhos dele e ele vê e vai te dar o endereço. Então você pode procurar também no YouTube, no Instagram, no Facebook, que está lá por todo lugar, está falando sobre a nossa igreja. Venha fazer uma visita para a gente, que Deus tem uma benção para te entregar naquele lugar.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Então fica com essa palavra, medita nessa palavra, porque Deus vai falar abundantemente com você. E não deixa de ler a Bíblia, não. Não deixa de ler a Bíblia, leia a Bíblia, põe a tua família para ler a Bíblia, leia a Bíblia reunido na tua casa, tu e a tua família, porque Deus vai fazer maravilha no meio da tua família. Deus vai fazer maravilha na tua casa. Não deixa de buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor consagra esta água, consagra esse azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado deste celular. No momento que essa pessoa usar desse azeite, beber desta água, que ela venha ser curada. No momento que essa pessoa, meu Deus, ouvir esse áudio da palavra do dia, a nações a qual esse áudio for ouvido, no nome do Senhor Jesus, que toda maldição hereditária, que toda obra do inferno que vem assolando essa família, esta nação, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor cubra, Pai, o teu povo, esta nação, Pai, com a tua mão poderosa, livrando, Senhor, de todo ataque do inferno, Pai. Proteja as famílias, proteja as nossas crianças, Pai. Proteja a nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria que vinha assolando a finança do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo levante do inferno, Pai, no nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor, todo espírito da depressão, todo espírito do autismo, todo espírito de loucura, todo espírito do câncer, espírito de enfermidade, vai saindo da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança agora, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, caia por terra agora, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus, o demônio do tranca-rua que estava trancando as portas para essa pessoa, estava impedindo dela entrar nessa porta, mas essa porta foi o Senhor que abriu, Satanás, para ela, para ele, tu não vai impedir dela entrar, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada o espírito da Jezabel, da enxucaveira Maria, Mulambo, Zé, Pilindro, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, vai caindo por terra toda obra do inferno, toda obra de inveja, do olho gordo, de seca-pimenteira, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo intento maligno contra a nossa casa, contra a nossa família, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora todo o mal, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Pai, nos nossos lares, Senhor, anjo com espada de fogo para cortar, Senhor, toda a escuridão, toda a treva, aquele demônio que tirou aquele homem, aquela mulher de dentro da igreja e levou para a escuridão do submundo, no nome do Senhor Jesus, resgata o teu povo, Pai, quebra as correntes, rebenta as trancas de ferro que Satanás colocou no pescoço dessa pessoa, amarrou ela, quebra, Senhor, todos os grilhões e liberta o teu povo de toda obra de amarração, de toda obra do inferno, toda obra de escravidão. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Pai, em cada leito desses hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.